do Êxodo. A palavra Êxodo, esse nome, significa partida, significa saída. Tendo em vista que este livro foi escrito por Moisés, e nós podemos observar, queridos, como o pastor Antônio já adiantou desde o capítulo 1 do livro do Êxodo, nós encontramos o agir, a ação do Deus Todo-Poderoso. Se nós formos fazer uma comparação dos livros do Velho Testamento, vamos encontrar que o livro do Êxodo tem uma grande representação e talvez perde apenas para Salmo e para Isaías em citações, em alusões no Novo Testamento, porque é um livro muito atuante, eloquente, de uma forma linda de se ler, porque nós encontramos a graça redentora, o poder libertador nas páginas deste livro que Moisés escreveu. A Bíblia fala, amados irmãos, que quando José é levado ao Egito e se torna governador do Egito, a Bíblia diz que depois os seus irmãos, o seu pai, sua família desceu para lá também, 66 almas. Com José e os seus 2 filhos fizeram 70, os netos 75 almas. Foi a geração ali de Jacó enquanto eles estavam no Egito. A Bíblia diz que toda essa geração morre. Então, quando essa geração morre, levanta-se um faraó que não conhecia José. Esta palavra não conhecia significa dizer que ele não fazia benefício a José e já tinha esquecido da obra que José havia feito, realizado naquele país. Passam-se cerca de 350 anos e a Bíblia mostra, queridos, que um varão da casa de Levi, e o nome desse varão é Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele casa-se com uma varoa também da casa de Levi. Olhando a genealogia, nós podemos observar que Arão, filho de Arão, filho de Corate, era filho de Levi. Para resumir, Arão era bisneto de Levi, que era filho de Jacó. Estava bem próximo ainda, queridos, bem próximo. Então, eles tinham um temor a Deus muito grande. E a Bíblia diz que, meio à proibição de casamento, quando não se podia casar, Arão teve a coragem, pastores, de ir procurar uma moça para se casar, e eles com certeza iam gerar filhos, com risco, porque havia um decreto de Faraó que os meninos deveriam morrer. Mas o pastor Antônio já falou aqui que Deus usou aquelas parteiras egípcias, protegeram as crianças, e os meninos não morreram por providência divina. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia mostra, queridos, que Moisés, quando completa 40 anos de idade, ele sai do palácio, pois fora criado como príncipe, e Moisés iria assumir o trono do faraó, tendo em vista que este faraó, da época de Moisés, não tinha filhos, ele só tinha filhas, então Moisés era o homem que iria assumir o trono do Egito. A Bíblia diz, completado 40 anos, ele vai fazer uma visita aos hebreus. Quando ele chega lá no deserto fazendo aquela visita, a Bíblia mostra que o Egito estava oprimindo um dos seus irmãos, ele fere o egípcio, enterra na areia e achava que ninguém sabia. No dia seguinte, ele vai visitar novamente os seus irmãos e encontra 2 hebreus discutindo, e ele fala para o opressor, não faça isso. E o opressor olha para ele e diz, queres matar-me como ontem, também mataste o egípcio, enterraste na areia? Quem te constituiu como juiz e libertador de Israel? A Bíblia mostra que ele diz, o negócio foi descoberto, foge para o deserto de Midian. Quando ele está no deserto de Midian, a Bíblia diz que ele procura água e vai até onde dá um poço. Chegam 7 filhas do sacerdote Reuel, e a Bíblia diz que aquelas 7 filhas chegam lá. Essa descendência de Reuel, irmãos, de Midian, são os descendentes de Abraão, são filhos de Abraão. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que aquelas mulheres levavam o rebanho de Jetro, o rebanho de seu pai, para dar água. E quando elas chegam, vêm os pastores da região, homens que não temiam a Deus, e a Bíblia diz que eles expulsavam aquelas mulheres. Depois elas tinham que tirar água, dar para eles, dar para o rebanho, depois é que elas poderiam puxar água e dar para o seu rebanho. Moisés se levantou, pastores, e a Bíblia diz que ele defendeu aquelas moças, e ele brigou com aqueles pastores, expulsou todos, tirou água, deu para todo o rebanho de Jetro, e a Bíblia diz que aquelas filhas voltaram alegres, falaram para o seu pai, disseram, o homem egípcio veio e nos salvou. Porque voltaram tão depressa? Porque o homem egípcio foi, expulsou os pastores, ainda trouxe água, puxou água e deu para o nosso rebanho. E o sacerdote disse, por que não trouxe
trouxeste este homem até aqui? E alguém deu recado, Moisés chega e o sacerdote se alegra com ele, e o resultado é que Moisés casou com Zípora, uma das filhas de Reuel. A Bíblia diz que ele gera 2 filhos. Quando ele gera 2 filhos, passado aí 40 anos, ele apacentando